Muito bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma da live Um Café para o Treino. Nós estamos agora dando sequência a uma série de lives, onde nós vamos falar sobre os princípios de treinamento de alta intensidade. Bom dia a todos aí, bom dia Inácio, bom dia a todos vocês que vão assistir a live. Hoje é segunda-feira, está começando mais uma semana e eu espero que todos vocês treinem. Algumas pessoas já foram treinar hoje de manhã, né? Algumas acordam 5 horas aí para já ir treinar, mas a maioria das pessoas vão treinar sempre mais tarde, no período da noite, na hora do almoço. O importante é sempre estar em movimento, né? O importante é sempre estar treinando. E, preferencialmente, para aqueles que gostam de musculação, treinar em alta intensidade. Hoje nós vamos para a nossa segunda live aí dessa série do treinamento de alta intensidade. Vou passar aqui para vocês de uma forma mais simples e prática tudo o que eu sei sobre os princípios de treinamento e tudo o que eu sei sobre a musculação, treinamento de alta intensidade. Então, essa série de lives foi criada, né, voltou aí Um Café para o Treino, e essa série de live foi criada para deixar aí informações valiosas para vocês de como melhorar o treinamento, de como aplicar isso daí na prática, de ter o melhor entendimento ali do treino de musculação e poder conquistar os melhores resultados, sejam ele para hipertrofia muscular, emagrecimento ou melhora da saúde apenas. Se você focar somente na saúde, treinando musculação em alta intensidade, todas as questões da saúde vão melhorar. Então, o treinamento de musculação em alta intensidade, ele é eficaz ali para melhorar todas as questões do lipidograma, é muito bom contra a diabetes, um excelente tratamento aí para diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares. Então, ele é realmente para a saúde. É isso que nós vamos tratar aqui na nossa live de hoje também, mostrando aí os princípios de treinamento para melhora tanto da estética quanto da saúde. Então, sejam todos bem-vindos e lembrando, essa live não vai ficar gravada aqui, ok? Então vocês não podem perder. Cada informação aqui é valiosa. E ela só vai ficar disponível para quem faz parte do Clube Esparta, da Sparta Academy e também do Clube Jejum Milionário, ok? Então nós vamos aí dar início à nossa segunda live. Hoje, o tema da nossa live vai ser sobre a teoria do treinamento e a filosofia do método Caos. Eu compilei esse método, o método Caos, a gente aplica na Academia Esparta. O método Caos eu faço ele 100%, então seguindo todos os princípios que nós vamos listar aqui nessa série de lives. Então nós temos ainda pela frente aí cerca de 18 lives aí para ministrar. A nossa próxima live vai ser sobre identidade, que é individualidade biológica, que é onde nós já vamos começar a entrar nos princípios detalhados, passo por passo. Nós vamos falar um por um para explicar para vocês tudo que funciona ali no mundo da musculação. E hoje, então, na nossa live, nós vamos falar sobre a teoria, o que é a musculação, teoria do treinamento resistido. Nós vamos explicar ali um pouco da filosofia, dessa questão filosófica e psicológica que eu gosto bastante, que agrega muito ao treinamento, principalmente de alta intensidade. E o que seria teoria? Vamos começar então pela teoria. A teoria ela é um conjunto de leis e regras, né? São os princípios. A teoria, esses conjuntos de leis e regras, é o que faz a engrenagem do sistema andar. E por isso que eu acho importante vocês entenderem e compreender um pouco das questões dos princípios. Porque se você entender sobre a sua individualidade, se você é treinador, entender a individualidade do seu cliente, você consegue montar uma melhor estrutura de treino. Se você entende sobre a intensidade e certos detalhes ali, de acordo com a individualidade da pessoa, você consegue ajustar a intensidade do treino. E dependendo do que você quer ter como resultado, você precisa ajustar essa intensidade do treino. Então, se você entender essas questões, se você treinar de uma forma mais intensa, você também vai interferir no princípio de intensidade e volume, né? Porque elas são independentes. E quanto mais intenso for o seu treinamento, menor será o volume. Da mesma forma, se você tem um objetivo de... Bom dia aí, bom dia, o Henrique entrou, o Alex, sejam todos bem-vindos. E se você quer atingir um objetivo como se fosse assim de emagrecimento, atrelar o treinamento de alta intensidade, às vezes, se necessário, colocar um pouco de aeróbico, aumentar os treinos de aeróbico para ter uma queima maior de calorias, é válido.
Só que aí é todas essas questões aqui dentro dos princípios que nós vamos falar, passo por passo. A importância do descanso, a duração do treino. Então, na realidade, aqui são 18 princípios que eu organizei, estruturei e compilei e vou deixar aqui disponível para vocês. Por isso que não pode perder as lives. E se você perder uma live, você não consegue dar continuidade, saber passo por passo, ponto por ponto de tudo que é necessário e tudo que envolve ali no mundo da musculação. Então a teoria é isso, a teoria ela é essa organização, conjunto dessas leis e ordens, né, desses princípios que são as engrenagens do sistema, que vão fazer esse sistema girar, né? Eles realmente são importantes. E a teoria ela vem por observações. Tudo começou por observações. A teoria ela vem um pouco antes da aplicação da ciência, né? Que é a comprovação científica. Tudo começa por uma observação. Isso é onde surge a teoria. E é isso que eu vou falar nessa live hoje. Quando você começa a ter uma teoria, você começa a observar, você começa a pesquisar sobre algo, os cientistas geralmente eles fazem assim. E aí eles começam a notar que está tendo uma determinada resposta, querem estudar mais afinco o que isso está acontecendo. Então eles começam por essa observação, que é a teoria, e depois eles vão lá e aplicam isso na prática, trazendo isso como uma comprovação científica, numa realidade. É assim que funciona então a teoria. E a teoria que nós vamos falar aqui, né, é sobre o treinamento resistido. E o que é o treinamento resistido? É a musculação. Então nosso foco principal aqui nessas séries de lives, como o nome já diz, que é o treinamento de alta intensidade. E o treinamento de alta intensidade como musculação. Porque você pode ter o treinamento de alta intensidade também de outra forma. Que nem as corridas em tiros curtos, explosivos, né, os 100 metros rasos, 50 metros rasos, são atividades também de alta intensidade. Só que o nosso foco aqui é o treinamento resistido, que é a musculação. Tá? Treinamento resistido é porque ele é resistente a alguma sobrecarga, alguma carga. Por isso que ele tem esse nome de treinamento resistido. E o treinamento resistido aqui que está resistindo a uma sobrecarga é a musculação. O tema, então, principal, o nosso foco aqui nessa série de lives, de treinamento de alta intensidade. Tá ok? E principalmente nós vamos abordar então o método Caos. Se você me segue aqui, você vê os meus feeds, você vê minhas postagens nos stories, você sempre vê ali que eu coloco Caos. Que é o que eu chamo essa compilação dessas leis e ordens, desses princípios que eu compilei e organizei aqui no treinamento. Então todos esses princípios aí eu acabei estruturando e aí eu chamei ele de Caos. O treinamento de musculação, ela leva em consideração que nós usamos o principal fator energético de glicogênio muscular. Então a Thaís entrou aí também, seja bem-vinda, Thaís, uma treinadora. A musculação, ela leva como substrato principal no treinamento glicogênio muscular. Então a função do treinamento de musculação com a sobrecarga é realmente desgastar esse sistema energético. Depois, no processo de adaptação, que é um outro princípio, nós iremos ter uma live falando somente do princípio de adaptação e ajuste, que aí esse processo de adaptação, né, no descanso é para poder recuperar o glicogênio muscular. E olha só que interessante, a nossa musculatura funciona como se fosse um tanque de combustível. E esse tanque de combustível cabe somente uma determinada quantidade de glicogênio muscular. E o nosso corpo ele tenta gerar hipertrofia muscular para aumentar esse tanque. Por isso que você consegue ganhar massa muscular. Aumentando o tanque, então, ele consegue armazenar mais desse glicogênio muscular, que é o principal substrato energético do treinamento de alta intensidade. Se você fosse um corredor também de 100 metros rasos, o seu corpo tenderia a gerar hipertrofia justamente para armazenar glicogênio muscular. E é exatamente por isso que, se você parar para perceber, aqueles corredores como o Usain Bolt, aqueles corredores de 50 metros rasos, de 100 metros rasos que fazem treinamentos explosivos, né? Eles têm um bom volume muscular. E eles têm um bom volume muscular justamente porque eles usam substrato energético de glicogênio muscular, que é armazenado dentro da musculatura. Com isso, eles liberam sinais anabólicos por todo o corpo. E a liberação desses sinais anabólicos aí vai por todo o corpo para conseguir gerar hipertrofia. Gerando a hipertrofia, acumula mais glicogênio muscular. Assim, eles vão conseguir correr em maior velocidade, com maior potência na hora de sair. Então, olha só, isso é o treinamento de alta intensidade. Só que no nosso caso aqui, nós vamos abordar ele especificamente voltado para a musculação.
E aí é onde a gente trabalha localmente os grupos musculares em determinadas regiões, né? Treinos para peito, para costa, para perna. E assim a gente usa o máximo das fibras musculares ali naquele local. E gerando hipertrofia local e também por todo o corpo. Porque já é um treinamento de musculação, já é específico realmente para gerar hipertrofia muscular, principalmente nos lugares que a gente está querendo, né? Os lugares ali específicos, mais localizado. Só que isso é o treino de musculação, né? Que é o treinamento de alta intensidade, com a intenção de usar esse sistema energético. Aquelas pessoas que vão para a musculação e fazem mais maratona, ficam mais papiando, tem um treino muito longo, faz os exercícios geralmente sorrindo, sem intensidade, sem sobrecarga, mas estão fazendo uma maratona do que o treinamento de alta intensidade de fato. Porque o primeiro princípio dessa série de lives vai ser a identidade, tanto a identidade da individualidade biológica, que é a individualidade do ser humano por si só, você mesmo, né? Eu, que é a individualidade biológica, e também a identidade das coisas. Tudo na vida tem uma natureza, tem uma identidade. E a identidade da musculação é ser um treinamento de alta intensidade. E se for para você fazer a musculação como ela deve ser feita de fato, tem que ser em uma intensidade. Provavelmente intensidade alta, porque vai colocar sobrecarga. Você vai colocar carga e você vai colocar esforço. Nós vamos falar tudo isso nessas séries de live. Então, a natureza da musculação ela já é de alta intensidade. E se ela já é de alta intensidade, a principal função dela é causar força e hipertrofia muscular. E além do mais que você vai levar de brinde, né? Muita saúde. E para falar aqui da nossa teoria, olha o copo da Esparta laranja. Esse copo aqui lá na Academia Esparta foi muito requisitado. Muita gente queria desse copo. E para falar aqui da teoria, como que começou essas questões da teoria? Vou contar uma breve história aqui para vocês. Na antiga Grécia, existia um atleta chamado Milon de Croton. E esse Milon, o que ele fazia? Ele fazia um treinamento com um bezerro, né? Ele era um atleta, foi várias vezes campeão, ali, se eu não me engano, foram 6 vezes dos Jogos Olímpicos ali, daquelas competições olímpicas, e ele fazia uma competição de força. E esse Milon, ele era conhecido porque ele treinava com um bezerro, e ele ia tentando levantar esse bezerro. Só que à medida que o bezerro ia crescendo e se tornando mais forte, virando um touro, foi notado que Milon também ia se tornando mais forte, ele ia crescendo e se tornando mais forte. Porque o esforço que ele fazia para levantar o bezerro era 1. E lembra que eu falei da questão da hipertrofia muscular, que ela tende a te dar mais, acumular mais dessa energia? Então o Milon treinava com o bezerro e fazia um esforço para levantar esse bezerro. À medida que o bezerro ia ganhando força, ia crescendo, ficando mais pesado e se tornando um touro, Milon ia tendo que fazer mais esforço para conseguir levantar esse bezerro agora que estava se tornando um touro. E assim ele ia se tornando mais forte, porque ele ia se adaptando àquela sobrecarga. Ele ia se adaptando àquela intensidade que ele estava fazendo. Com isso, dentro do ginásio, por isso que as academias geralmente chamam ginásio. Um bom dia a todos aí, o pessoal está entrando. A Maria, o Roger, bem-vindo a todos aí na nossa live. Então, à medida que Milon ia se tornando, o touro ia crescendo, o Milon ia se tornando mais forte. E assim ele ia participar das competições. E essas competições eram num lugar chamado ginásio, né? Isso na antiga Grécia. E é exatamente por isso que as academias geralmente levam o nome gym. Se você faz academia, geralmente, na sua academia, talvez tenha um nome lá, tal coisa, gym. Esse gym vem de ginásio. É onde começou todas essas questões de competições. Era um lugar de treinamento, um centro de treinamento e de competições na antiga Grécia. Então ali tinham várias modalidades. E é justamente ali que os antigos filósofos hoje iriam ser chamados de cientistas ou pesquisadores. Mas lá na antiga Grécia, então era um grupo de pessoas, geralmente chamado de filósofos, que iam para fazer observações. Eles iam para observar e admirar aquelas competições e entender alguns conceitos. E ali começou a ser observados certos detalhes, de que por que certas pessoas que faziam determinado esporte ou determinada modalidade, eles conseguiam ganhar mais força ou hipertrofia muscular, se tornar mais forte,
Já outras pessoas que faziam outras modalidades, vamos supor, corridas, de longas distâncias, outros tipos de esporte, tinha uma resposta física de uma outra forma. Então aí, ó, tá vendo? Isso é a teoria, porque veio de certas observações. Aí eles analisavam, ó, por que esse atleta aqui corre bastante e geralmente ele tem uma resposta assim no corpo, geralmente ele tem uma resistência assim, geralmente ele consegue aguentar mais tempo fazendo uma determinada atividade. Aí o outro, como eu dei o exemplo aqui de Milan, e o Milan aqui, ó, ele treina bastante força e ele consegue levantar as maiores cargas, ele consegue levantar muito peso, já não conseguiria fazer determinada atividade, vamos supor, muito longo. Aí eles começaram a observar essas questões, né? Por que o corpo desse corredor geralmente tende a ser mais magro, definido, e esse aqui, que faz bastante força, tende a ter um volume muscular maior, um corpo, uma estrutura maior? O que está acontecendo? Então tudo isso daí veio de observações. Essas observações é o que deu início à teoria. E depois, esses pesquisadores, na época chamados de filósofos, começaram então a pesquisar para ter uma noção maior do que estava acontecendo. E ali então começou a ser criado um conjunto de leis e regras, que é justamente por isso essa série de lives, onde, vou repetir, vão ser 18 princípios que eu vou listar aqui para vocês. Toda semana, na segunda-feira, às 7h30, eu pretendo trazer um princípio para falar e destrinchar tudo sobre esse princípio. Mas nessa história que eu estou contando para vocês, lá na antiga Grécia é onde começou então a ser colocado ali um conjunto de leis e regras que são os princípios. E ali começou a ser, nessas observações, começou então a entender a individualidade biológica. Porque eles começaram a perceber também que um indivíduo fazendo uma modalidade e outro indivíduo fazendo a mesma modalidade, geralmente eles tinham resultados diferentes, né, na questão de empenho, né? Porque um se destacava, o outro não, só que eles faziam a mesma coisa. E o que acontecia? No caso de Milon, mesmo o Milon levantando o touro lá, o bezerro, ele conseguia ganhar bastante força e volume muscular, porque era isso que a atividade fornecia, só que uma outra pessoa fazendo isso não conseguia ter tanta volume muscular como ele. E aí começou então a individualidade biológica. Também teve o princípio da adaptação, porque Milon se tornava forte, né, e com mais massa muscular. Então ele adaptou aquele estilo de treino, aquela modalidade que ele fazia. Já um outro, como um corredor, ele se adaptava àquelas corridas, aonde nascia então o princípio da adaptação. Tinha também o princípio da sobrecarga, que eles percebiam que quanto maior a sobrecarga imposta, nós vamos falar sobre isso aí nas próximas lives, quanto maior a sobrecarga imposta, maior também seria o resultado, né? A intensidade de esforço e de carga, como o bezerro crescendo, se tornando um touro, ia deixando o indivíduo, no caso o Milon, cada vez maior e mais forte. Então isso daí era um princípio da sobrecarga. Tinha um princípio também da normalidade, né? Que as pessoas começavam a treinar, praticar os esportes e se tornava normal e natural para eles essas questões. Começava a nascer também o princípio da interdependência entre volume e intensidade. O volume e intensidade significa o seguinte: eles são interdependentes, um é atrelado ao outro, e não tem como desassociar o princípio de interdependência entre intensidade e volume. Quanto maior a intensidade você fizer, menor vai ser o volume que você vai suportar daquilo. E quanto maior é o volume, menor vai ser a intensidade para você fazer aquela modalidade. Um exemplo que eu posso te dar: se você for correr 3 quarteirões na maior intensidade que você puder, com toda a velocidade que você puder, você vai se esforçar ao máximo para fazer essa corrida. Você vai correr esses 3 quarteirões, só que na hora que você chegar no primeiro ou no segundo ali, você já praticamente cai duro no chão, cansado, fadigado, porque você colocou muita intensidade de esforço. Então, quanto maior a intensidade, menor é o volume. Você não vai conseguir correr esses 3 quarteirões. Agora, se você for na maciota, se você correr no trotezinho, se você for andando, que já é uma intensidade baixa, você anda ou corre quilômetros e fio afora, vai por horas, porque a intensidade vai estar baixa. Então eles começaram a perceber essas questões da interdependência. E também o princípio da continuidade, né? Aqueles que permaneciam treinando iam progredindo, davam
continuidade ao progresso. Então tudo isso daí são os conjuntos de leis e regras que são a teoria que eles foram observando. Quando a pessoa ia lá, treinava, fazia as modalidades, iam tendo o resultado e depois paravam, né, eles iam notando que as pessoas também iam perdendo aquela conquista nos resultados. E é exatamente por isso que você está numa série treinando sequencial lá dentro da academia, e aí você vai notando que você vai emagrecendo, ganhando força, ganhando mais resistente, se tornando mais saudável, vai diminuindo suas dores no corpo. E automaticamente, quando você para, e dá 2, 3 meses ali que você para, as dores começam a voltar, você começa a ganhar peso, você percebe que está ficando mais fraco. Aí você vai para a academia de novo, depois de 2, 3 meses, não adianta tentar querer colocar a mesma carga que você estava colocando antes, porque você não vai ter força para levantar. Porque você vai perdendo. Isso daí é devido ao princípio da continuidade. Se você quiser continuar progredindo e melhorando, você tem que continuar treinando. Então, tudo isso daí foram as observações. E essas observações que eu falei para vocês aqui, dos princípios que eles observaram na época, da individualidade biológica, da adaptação, da sobrecarga, da interdependência, intensidade e volume, tudo isso daí foi os princípios, conjuntos de leis e regras que eles foram colocar como teoria da ciência, né? A ciência. Eles foram depois pesquisar sobre isso daí para ter uma melhor visão do que esses princípios mesmo queriam dizer. Além do mais, eles não percebiam somente nessas questões esportivas a melhora. Eles começaram a perceber também os benefícios que iam além da estética, porque o treinamento moldava o corpo. Geralmente nesses lugares que eu falei para vocês do ginásio, que eles iam lá praticar as modalidades, tanto para treinar como para competir mesmo, eles iam também para cultivar o corpo, eles iam lá para ver a beleza que o corpo humano ia se tornando devido àquelas modalidades. Só que aí eles perceberam que esses benefícios iam muito mais além da estética, e sim na questão da saúde. E ali eles começaram a perceber também princípios, né, que iriam trazer melhoras para a saúde, que era o aumento da resistência. Então, quando a pessoa fazia uma determinada modalidade, eles começaram a perceber que eles se tornavam mais resistentes. E isso favorecia a saúde. O sistema cardiovascular começa a melhorar para quem treina, né? Eles também começaram a notar o aumento da força. E olha só, a musculação, ela é um dos esportes mais importantes, no meu ponto de vista, é o esporte mais importante para a questão da saúde. Porque se você quer ficar mais saudável, você tem que se tornar mais forte. O princípio da saúde e da força são atrelados, eles são juntos. Pode perceber por si mesmo, por você mesmo. Quando você pega uma gripe, você pega um vírus, você já fica doente, automaticamente você já percebe você perdendo força. Você já vai ficando mais fraco. Se você for lá no hospital agora, ver as pessoas internadas, elas estão geralmente fracas. A partir do momento que elas começam a melhorar, mesmo que estão internadas, pode perceber que elas automaticamente vêm ganhando mais força, tendo uma resistência melhor. Logo o médico então libera. E continuando o tratamento dentro de casa, elas vão começando também a aumentar mais ainda a força, até voltar a uma normalidade do corpo. E você mesmo pode ver isso por você. Quando você começa a se tornar, recuperar dessa gripe, você já começa a se tornar mais forte. Então você pega uma gripe, um vírus, qualquer coisa, uma doença, automaticamente você já vai começando a perder força. Porque você está com o seu sistema imunológico debilitado, sua saúde está caindo. Quando você recupera dessa gripe, você vai sarando dessa enfermidade, automaticamente você já vai aumentando a sua força. Então é por isso que eu falo, o princípio da saúde e o princípio da força são atrelados, eles são um só. E quanto mais forte você tende a ficar, mais saudável você fica. É só você comparar também numa determinada forma. Pega uma pessoa idosa, que é sedentária, e aí ela não consegue nem andar 2 quarteirões sozinha. Tem que andar e parar, andar e parar. Se você começar a treinar força nela, começa a colocar treinamentos resistidos, que é o que a gente está falando aqui. O treinamento de musculação nessas pessoas idosas e que estão sedentárias. E aí você vai treinando somente a força dela. De repente, depois de algumas semanas, ela mesma consegue andar 3, 4 quarteirões. Sem ter feito nada, nenhuma atividade aeróbica, vamos por assim. Por quê? Porque ela melhorou a força. Melhorando a força, ela também vai melhorar de um certo nível a resistência, a capacidade cardiovascular, vai tonificar a musculatura.
Aí nessa idade elas estão no processo de sarcopenia, já vai dar uma bloqueada ali na sarcopenia, o corpo vai tentar ali melhorar a estrutura muscular e com isso ela vai ter mais força para fazer a caminhada. Então tudo vem das questões de força. Até mesmo quando a gente nasce, uma criança, um bebê, quando eles vão tentando se virar sozinho, levantar, eles fazem abdominal, para tentar virar o corpo, uma flexão. Principalmente, então, ali é um dos pontos mais chave, tentar ficar em pé para começar a andar, eles fazem agachamento. Tudo isso é um treinamento de resistência que os próprios bebês fazem para se tornar mais forte para conseguir ali se desenvolver. Então tudo é atrelado nesse treinamento de força. Por isso que eu acho que a musculação ela é o principal esporte que nós devemos valorizar. Todo mundo precisa fazer musculação. Mesmo que você goste de fazer outras modalidades, como jogar futebol, vôlei, qualquer outra modalidade, natação ou a própria caminhada, maratona, você precisa da musculação para tonificar sua musculatura, proteger suas articulações e te deixar mais preparado. A musculação ela é a base para todos os esportes. Então isso é bacana de saber. E todos esses princípios, essas teorias que eu venho falando para vocês, elas se encaixam para deixar o treinamento melhor. E entendendo essas questões aqui, é onde você vai conseguir melhorar o seu treinamento. Quando a gente listar todos esses princípios do aumento de força, da sobrecarga, do princípio da individualidade biológica, do volume, da intensidade, é onde você vai tendo uma noção maior de melhorar o seu treinamento. Se você é treinador, você vai melhorar o treinamento dos seus alunos, né? Então isso faz toda a diferença. E para falar aqui do método Caos, né, que é o que a gente está falando, que é a organização dos princípios que eu fiz, a estruturei, compilei, organizei, que é o método Caos, ele tem uma base. E qual que é a base do método? Ele vem praticamente de 3 outras pessoas, né? Que é Arthur Jones, Mike Mentzer e Donnie Yates. Então todos os meus estudos, toda essa minha questão dessa filosofia, do treinamento de alta intensidade, vem de outros autores também, mas tudo começou a partir de Arthur Jones. Arthur Jones foi um cara que ele inventor das máquinas Nautilus, e ele fez milhares e milhares de estudos e testes com a musculação, que é o treinamento de alta intensidade. Ele é considerado o pai do treinamento de alta intensidade, que é o HIIT. Uma observação que eu vou fazer, o HIIT é o HIT, que é o treinamento de alta intensidade. Não é o RIIT não, tá? Muitas pessoas confundem. O RIIT também é um treinamento de alta intensidade, só que ele é um treinamento intervalado de alta intensidade, que é uma função mais aeróbica, corridas, que eles vão ser intervalados. Então existe uma diferença entre o HIIT e o RIIT, só para deixar claro aqui para vocês. O nosso principal foco é a musculação, então é o HIIT, né, que é o treinamento de alta intensidade. E aí Arthur Jones começou a fazer certas observações, que é essa questão da teoria, e aí ele começou a perceber que certas respostas eram conseguidas de uma melhor forma com treinamento de alta intensidade. E aí, só resumindo, ele estruturou o método dele chamado Nautilus Training, que é por causa das máquinas que ele fazia do treinamento de musculação, que é da Nautilus, e aí então nascia o HIIT. Devido a essas questões de Arthur Jones, outras pessoas, outros curiosos também foram começar a estudar mais o que Arthur Jones estava fazendo. Então aí nós tivemos também Mike Mentzer. E Mike Mentzer foi um dos melhores atletas de fisiculturismo, ele competiu na década de 80 ali, na década junto com Schwarzenegger. Então ali na época do Arnold tinha Mike Mentzer. Ele era um cara que realmente gostava da musculação, ele era um cara geneticamente voltado a ter resultados com a musculação. E ele não ganhou o Olímpia, só uma observação que eu vou fazer aqui, uma curiosidade, ele nunca ganhou um Olímpia, mas ele é considerado um dos melhores atletas. E ele foi um atleta que conseguiu ganhar uma pontuação máxima num campeonato de fisiculturismo. Ou seja, ele tinha praticamente o corpo perfeito ali naquela noite. E ele é o único atleta que conseguiu isso, e ele não conseguiu uma vez só, ele conseguiu essa façanha 2 vezes na carreira dele. Se existe uma outra pessoa que conseguiu essa pontuação perfeita, até hoje eu não conheço, eu desconheço. E tudo que eu já pesquisei, ele foi o único atleta, então, que conseguiu ganhar essa pontuação perfeita. E aí, devido a esses princípios de treinamento aí de alta intensidade, ele estudou tudo sobre Arthur Jones e, lógico, também sobre outros autores também.
E assim Mike Mentzer listou certos princípios também do treinamento de musculação voltados para atletas, e ele tinha listado 7 princípios. Desses 7 princípios de Mike Mentzer, nós vamos falar aqui nessa série de lives, no meio aí desses 18 princípios que eu vou trazer para vocês aqui. E também a outra base dessa teoria do treinamento caos veio a partir também de Dorian Yates. Dorian Yates também foi um outro atleta, e esse atleta já revolucionou o esporte. Ele fez todo mundo evoluir. Até a era antes de Dorian Yates, as pessoas não tinham tanto volume muscular, tanta força muscular, como a era que veio logo depois de Dorian Yates. Porque Dorian Yates ele treinava realmente em alta intensidade. E olha só, uma observação aqui que muitos profissionais falam, que tipo assim, a alta intensidade, ela pode causar, as pessoas não treinam só em alta intensidade, treinam em alto volume, tem o volume no começo, quando é iniciante, quando já é avançado coloca volume. E uma particularidade é que mesmo Arthur Jones, que começou esse treinamento de alta intensidade, ele treinou em alto volume. Mike Mentzer, quando ele começou a treinar também sem saber o que era musculação de fato, treinou em alto volume. Só que depois eles ficaram somente com o treinamento de alta intensidade. Então muitas pessoas quando começam a fazer musculação fazem por horas, o iniciante fazem por horas, sempre vai visar um alto volume. Eu na minha vida também treinei em alto volume por muito tempo. Só que olha só, uma particularidade, Dorian foi 6 vezes o Mr. Olympia, ele revolucionou o esporte, e a particularidade dele que chama a minha atenção é que ele nunca treinou em alto volume. Com o Dorian Yates isso não aconteceu. Então muitos profissionais falam assim, mas todo mundo quando começa treina em alto volume. As pessoas acabam treinando em alto volume, não é só alta intensidade. Com o Dorian isso não existiu. A partir do momento que ele começou a treinar, sempre foi em alta intensidade. Tanto é que Dorian Yates, antes de entrar numa academia, de se matricular, ele sentou numa cadeira e estudou cerca de 1 a 3 meses tudo que ele pudesse encontrar sobre treinamento de musculação. E ele estudou muito afinco Arthur Jones e Mike Mentzer. Então ele já foi para dentro do ginásio, que é o caso do gym, que eu expliquei aqui para vocês antes, para dentro da academia, já treinando em alta intensidade. E ele só fez isso a carreira dele inteira, treinando nos princípios do método de treinamento de alta intensidade. Então, isso é uma particularidade. E por que eu chamo, então, aqui do método caos? Se você sempre vê aí minhas postagens, você vai ver, vai estar ali caos, um cliente posta treinando intenso, eu coloco assim, provocando caos. Por quê? Porque quando a gente treina, querendo ou não, a gente sabe, vai causar uma desordem, né? Quando você faz uma musculação bem feita, no outro dia você vai se sentir cansado, você vai sentir a musculatura dolorida. Se você treina pesado mesmo, no segundo dia você vai sentir mais dor ainda do que o primeiro dia. E por que isso daí acontece? Isso daí acontece por questões dos macrófagos, né? Que é a sinalização ali, a gente sente aquela dor muscular tardia que a gente chama, né? E aí geralmente no segundo dia ela está mais acentuada do que o primeiro. Isso significa que as suas fibras musculares teve microlesões, elas foram rompidas. Vamos supor que as fibras musculares estão assim. De repente elas vão ficar rompidas, elas vão ficar embaranhadas assim. Se você fizesse um exame nela, ia estar tudo quebrado, ia estar um regaço. Isso se caracteriza que houve então uma desordem, houve um caos. E toda vez que você passa por um caos, você precisa ter uma adaptação, você precisa se fortalecer e melhorar. E isso vai acontecer, que é a questão de ordem e desordem. Devido a todos esses princípios, devido a essa filosofia, foi onde então nasceu esse conceito aí que eu chamo de caos. E toda vez que você passar por um caos, uma nova ordem vai ter que ser estabelecida. É o que acontece nas nossas fibras musculares, na musculação. Quando você tem essas lesões musculares, depois com os princípios de adaptação e respeitando a frequência, e aí se alimentando bem, descansando bem, as suas fibras musculares elas vão voltar à origem de antes, né? Sendo normal, vão se encaixar novamente. Mas como o corpo teve essa intensidade, teve essa desordem, teve essa lesão, ele não vai querer mais ter essa lesão. Ele quer se tornar mais forte para suportar aquela intensidade do treinamento. E é aí onde ele ganha força e hipertrofia muscular. Então, olha só, devido a essas desordens, a esse caos que aconteceu nas fibras musculares, o seu corpo vai se adaptar e tentar gerar hipertrofia muscular para você conseguir tolerar aquela intensidade. Se você volta lá na academia
e coloca a mesma intensidade de antes no treinamento, aquelas suas fibras musculares agora não vão receber impacto, porque elas receberam cálcio, fizeram uma adaptação e se tornaram adaptadas para aquela intensidade. Se você manda a mesma intensidade novamente, elas não vão se lesionar. E elas não vão se preocupar em ter que aumentar a força e hipertrofia muscular, porque aquela intensidade ela tolera. E se ela tolera, ela não vai progredir. Sem esse caos, você não vai ter o progresso. Elas vão se adaptar. É por isso que as pessoas começam a treinar e logo nos primeiros meses ali, anos, eles têm um resultado muito bom. Só que logo eles param de aumentar a intensidade de carga, a intensidade de esforço, ou até mesmo em alguns momentos ajustar o volume. Eles param de progredir. Param de progredir no treinamento e também vão parar de progredir no resultado muscular. Então pode perceber dentro da academia que a pessoa começa a treinar, logo ela vai ter resultados. Só que com o passar do tempo, ela para de melhorar o treino dela, de progredir o treino, também vai parar de progredir nos resultados. Porque já não está mais causando essa desordem na musculatura. Agora, se você vai lá, faz esse caos, essa desordem, o seu corpo se adapta, se ajusta, se tornando mais forte, hipertrofiado, só que aí você vai lá e treina de uma forma mais intensa, treina de uma melhor forma, o seu corpo novamente vai ter que buscar uma nova adaptação. Porque ele se ajustou àquela intensidade do treino de antes. Que ele se ajusta ao que ele conhece. Ele conheceu aquela intensidade alta, aí ele se ajustou àquilo. Depois, se você coloca uma intensidade maior ainda, ele fala, opa, de novo, a gente se lesionou de novo. Teve essas microlesões, um caos foi instalado, a gente precisa se adaptar novamente. E de novo ele vai tentar gerar essa força e hipertrofia. É por isso que o princípio da sobrecarga é muito importante. E você tem que fiscalizar esse princípio da sobrecarga. E como você faz isso? Não tem outra maneira a não ser anotar. Você confiar somente na sua mente, isso nunca vai acontecer. Quando você anota o seu treinamento, tanto as cargas, o número de repetições, os exercícios que você fez, você aumenta o seu nível de consciência. Aumentando o seu nível de consciência, você sabe o que está acontecendo no treinamento. E dali você vai progredir. Então aí se você fez com uma carga X, vamos supor 50 quilos, 12 repetições, então depois você vai lá e coloca 52, 53. Se você colocou 53 e fez 8 repetições, você progrediu a carga. Você já deixou o seu esforço mais intenso, porque a carga estava maior. E aí depois você vai lá e coloca os 53 que você estava fazendo 8 repetições e faz 12 repetições, você melhorou o volume ali daquela série. Você fez um treino também, teve mais esforço ali para conseguir fazer mais repetições, você progrediu. E aí no próximo treino coloca 55, 56 quilos. Então olha só, isso é a sobrecarga progressiva, você está progredindo. E se você está progredindo esse esforço, essa intensidade do seu treino, você vai estar progredindo os seus resultados também, gerando cada vez mais força e hipertrofia muscular. Então, por isso que eu chamo o treinamento de alta intensidade de caos. Toda vez que você passar por um caos e der uma desordem ali na sua estrutura muscular, uma nova adaptação vai ter que ser feita e aí você vai ter que progredir. Esse é o conceito do método de treinamento de alta intensidade que eu chamo de caos. E qual que é a função desse método? Porque se a gente está falando desse método de treinamento de alta intensidade, ele tem que ter uma função, certo? Mas deixa eu fazer uma certa observação aqui. Pessoal, quero que vocês entendam que o treinamento de alta intensidade não pode ser criado por ninguém. Ele já existe no mundo, tá? Já existe. Os mesmos conceitos que eu falei lá de Arthur Jones, Mike Mentzer, Dorian, vai ter outros autores também. Valdemar Guimarães, que é aqui do nosso Brasil. Mas tudo que existe na natureza já é criado. Então ela já existe. Eu não criei o treinamento de alta intensidade, o método. O método ele é um caminho que vai te levar até um fim. Eu não criei o método. O que eu fiz? Eu compilei e organizei certas leis e regras, que são os princípios que nós vamos falar aqui nessa série de lives, e estruturei eles de fácil entendimento. E aí essa organização do sistema, no método caos, que é no método de treinamento de alta intensidade, que eu chamei de caos. Da mesma forma que Arthur Jones chamou de Nautilus Training, da mesma forma que Mike Mentzer chamou de Heavy Duty, da mesma forma que Dorian chamou de Goods and Bloods, alguma coisa assim, que o meu inglês é péssimo.
Aqui no nosso caso eu chamei então de caos, né, o método. E qual que é a função desse treinamento de alta intensidade? No caso aqui, causa é causar uma desordem. Então a função é causar uma desordem na estrutura muscular. Essa é uma da função do método. E também outra função é entender as formas pelo qual o caos se apresenta. Então, se nós estamos treinando em alta intensidade, ele vai se apresentar de uma certa forma. E como que esse treinamento de alta intensidade vai se apresentar? Geralmente pela parte física e também psicológica. Mas como assim psicológica? Porque você vai usar muito das suas questões psicológicas para o treinamento. Para você fazer o progresso, você tem que concentrar, focar, ter disciplina, se esforçar. E também, quando você treina em alta intensidade, você vai ter um desgaste físico. Só que esse desgaste físico permanente também te leva a desgaste psicológicos. É o que Mike Mentzer falava, que nós somos um ser indivisível, entre mente e corpo. Nós não somos separáveis. Somos um só, tanto mente e corpo. Então o método também visa melhorar e progredir dessa forma psicológica. Quem treina em alta intensidade sabe que melhora muitas questões psicológicas. Isso nos leva a uma filosofia do treinamento de alta intensidade. Entender essas questões faz toda a diferença. Não tem como você progredir somente o seu corpo sem você progredir a sua mentalidade no treinamento também. Você se torna mais autoconfiante. À medida que você vai treinando e vai notando, percebendo que você está conseguindo evoluir as suas cargas, você vai se tornando mais autoconfiante. E essa autoconfiança você vai transferir ela para fora do ginásio também. E além do mais, que quando você treina em alta intensidade, você aplica um princípio chamado de quietude. Existem muitas pessoas que gostam de fazer treinos radicais e adrenalina porque eles entram no momento presente. Uma coisa bacana de se entender também, o que sempre vai importar na nossa vida é a questão do aqui e agora. E o aqui e agora é aproveitar o momento presente, sem pensar em mais nada na sua vida. É acalmar a sua mentalidade. Muitas pessoas estão lá preocupadas com um burburinho na mentalidade, a mente está ali sempre fazendo barulho, barulho, barulho. Aí eles vão para a academia para ver se conseguem relaxar, né? Quem treina em alta intensidade, quem gosta dessas modalidades de esporte radicais, eles já sabem que essa calmaria mental acontece lá, porque eles vivem o momento presente. Se você estiver fazendo um agachamento ali com 100, 200 quilos, você, que é a sua capacidade máxima, vamos supor assim, você aguenta ali somente 80 quilos, só que aí de repente você se desafia colocando 100 quilos, então já está aumentando muito a sua intensidade. E você sabe que naquele momento ali que você vai fazer o agachamento, vai realizar o exercício, você não vai pensar em nenhuma outra coisa, você realmente vai se concentrar naquele momento presente. Porque um erro pode ser até mesmo fatal, um erro pode te trazer consequências graves, até mesmo se lesionar. E aí o que acontece? Você se foca no momento. Você para de pensar em outras distrações da vida e realmente vive o momento presente. Isso é parte da quietude. Isso é um fortalecimento psicológico também, porque você aprende a lidar com o momento presente. Além do mais que existem outras partes também que favorecem muito a questão da parte psicológica. Então olha só, treinamento de alta intensidade, a musculação, principalmente do que eu chamo de método caos, ele não é para visar somente a questões físicas. Não é para você se tornar mais forte, mais hipertrofiado, mais bonito, mais estético. Não é somente isso. E sim para melhorar suas questões mentais também, te deixando como o melhor ser humano também. E essa questão do método caos, da desordem muscular, vai trazer algumas coisas. E como que isso daí funciona? Funciona em realizar treinos em que a estrutura muscular não está acostumada. Se você quer progredir, é o que eu falei antes, você vai ter que criar treinos que vão trazer esse progresso, né? Seu corpo vai se adaptar àquela intensidade, àquela modalidade. Se você quer continuar evoluindo, você não pode deixar o seu treinamento da mesma forma. Você vai ter que progredir. E fazendo essa progressão no seu treino, você também vai progredindo na sua estrutura muscular, na sua força e na sua saúde. É estimular uma ordem para o aumento da força e volume muscular. Então o método que nós vamos destrinchar aqui, todos os princípios, é para estimular a força e o volume muscular. E aí, depois de você estimular essa força e volume muscular, você precisa permitir que essa desordem
gere uma nova ordem. Você precisa permitir que esse seu progresso ocorra. E você vai permitir ele de que forma? No descanso, na dieta, né? O que é um dos principais fatores, e nós vamos falar isso durante a série mesmo. E depois de permitir que esse progresso aí, você deixou seu corpo se adaptar e você evoluiu, você repete o ciclo. Então, o método de treinamento de alta intensidade funciona da seguinte forma. Prestem atenção que agora é importante. É provocar o caos. Você provoca o caos. Você vai lá e faz um treinamento para desestruturar as suas fibras musculares, para você ter uma microlesões. Assim você vai mandar estímulo anabólico. Depois o seu corpo tende a ganhar força e hipertrofia muscular. Então você provoca o caos. Esse provocar o caos é o estímulo, tá? É o estímulo que você está dando para gerar força e hipertrofia muscular. Depois desse estímulo, você precisa permitir que a adaptação ocorra. Você dá um estímulo, depois você tem que abrir um espaço para acontecer a resposta. Qual que é a resposta que você quer? Força e hipertrofia muscular. Depois disso, então, que você permitiu essa adaptação, você vai focar. Você precisa melhorar a questão psicológica aqui. Você vai focar. Você vai ter que aumentar seu foco e aumentar. O Betuel tá falando aqui, eu já vou responder já, Betuel. Você vai focar. Esse seu foco é a questão de você melhorar a sua capacidade psicológica. Porque depois que você permitiu a adaptação, você permitiu que ela ocorresse, esse seu foco vai ser extremamente importante, porque depois você vai ter que provocar o caos de novo. Só que agora, quando você provocar o caos novamente, vai ter que ser de uma forma mais intensa. Vai ter que ser numa magnitude maior. Então olha só a parte psicológica como é importante. Porque imagina só, quando você está ali e você se esforçando ao máximo para fazer as repetições, um agachamento que 100 quilos, para conseguir fazer no máximo 8 repetições, e você consegue fazer 8 repetições, você já sabe que no próximo treino você tem que fazer 9, 10, 12. Você tem que progredir isso. Então você vai se esforçar mais, vai ser mais difícil. Quanto mais você vai crescendo, quanto mais você vai progredindo, quanto mais você vai se fortalecendo, mais difícil vai ficando de quebrar a barreira. Só que esse é o bacana do desafio do método. Você progredir, você está aqui para melhorar, para evoluir, para progredir. Então você provoca o caos. Esse provocar o caos é onde vai estimular a sua força e hipertrofia muscular. Depois de você estimular essa sua força e hipertrofia muscular, você vai permitir que a adaptação ocorra com descanso, a dieta, com relaxamentos. Depois que você permitiu que a adaptação ocorresse, você tem que focar. Todo momento você vai ter que ter o foco mental para conseguir depois voltar e provocar um caos mais intenso mesmo. Isso é o provoque o caos ou continue o mesmo. Se você não provocar o caos, você não vai progredir. Toda vez que você passar por um caos e superá-lo, você se tornará mais forte, mais sábio e mais experiente. Esse é o conceito do método de treinamento de alta intensidade, onde eu chamo de caos. O Betuel está falando aqui, bom dia. Bom dia, Betuel. Tá falando que com ele funcionou bem aí, que ele fez um leg press com 400 quilos. Isso é muito bom. A força está aumentando, a intensidade está aumentando. Então, Betuel, qualquer dia nós temos que treinar perna. Treinei o Betuel perna uma vez lá, eu não quis treinar mais perna comigo não. Falou que ficou doendo uns 7, 10 dias. Mas é isso aí, você está aumentando sua intensidade e está aprendendo, parabéns. Show de bola. Pessoal, então, para finalizar aí, essa questão do nosso método aqui, eu vou falar um pouco da parte da filosofia do método de treinamento de alta intensidade, o caos, que a filosofia aí, ela tem de ter uma melhora contínua. Esse é o principal ponto aí da filosofia do método de treinamento de alta intensidade. O método, então, é provocar o caos, deixar que ele ocorra para você estar progredindo. A principal função aqui também, nessa parte filosoficamente falando, do método de treinamento de alta intensidade, que eu vejo, é a melhora contínua. Então, olha só, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Sempre é assim. Por isso que você precisa anotar os seus treinamentos, você precisa estar ciente dele, para sempre progredir. Treinar cada vez de uma forma melhor. Uma repetição a mais que você fizer, você já progrediu, você já conseguiu evoluir. Somente uma. E de pouco em pouco você vai melhorando em tudo, em todos os aspectos da sua vida. É a questão da melhora contínua. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje.
Se você aprender essa filosofia do treinamento de alta intensidade, você vai melhorar todas as questões da sua vida. Quando você vai para o ginásio, você faz com uma determinada carga X repetições, e você se esforçou para fazer, vamos supor ali, a 9ª repetição e ela não saiu, você sabe que você foi no seu limite máximo. Você fez tudo o que poderia ter feito. É como aquela frase de Cortella que ele fala bastante, que ele fala assim, não é somente em questão de ser o melhor, mas sim fazer o seu melhor nas condições que você tem e tentar melhorar essas suas condições. E isso é a parte da filosofia do método de treinamento de alta intensidade, muito mais ainda do que eu chamo de caos. E aí você vai tentar progredir. No próximo treinamento, quando você coloca essa carga que você não conseguiu fazer a 9ª repetição, só que aí você se esforça de novo e faz 12, você percebe que você progrediu. E se você está vendo você progredir, não vai ter outra sensação a não ser ficar contente, feliz, você se sentir gratificado, falar, nossa, os meus esforços estão valendo a pena. Quando você vê seu corpo mudando, tanto o estético, a porcentagem de gordura baixando, a sua hipertrofia muscular acontecendo, não tem outro resultado, não tem outra emoção que você vai sentir além de alegria, de satisfação e de ficar gratificado com você mesmo devido a seus resultados. Então olha só, isso é parte do princípio do treinamento de alta intensidade, dessa questão filosófica, você melhorar sempre. E quando você entende isso, e todo o seu treino você vai melhorando, treino por treino você vai melhorando, você vai transferir isso para fora do ginásio. Então quando você passar as portas do ginásio para dentro, você sabe que você vai tentar melhorar o treino de antes. E quando você passar a porta do ginásio para fora, você vai também levar essa filosofia com você. E aí é onde você vai tentar se tornar um melhor amigo, um melhor namorado, um melhor esposo, um melhor funcionário. Você vai aprender essa filosofia, um melhor patrão, um melhor ser humano. Essa é a questão que eu quero te dizer. Porque você vai ser hoje melhor do que ontem. E amanhã tem de ser a melhor do que hoje. Essa é a filosofia do método de treinamento de alta intensidade. E olha só, o que importa é o progresso. Não importa se você é o melhor. Não importa se você faz o melhor ser humano. O que importa é que você está querendo melhorar. Isso vai te levar sempre a estar evoluindo. Esse é o ponto-chave. Você precisa estar sempre progredindo, sempre evoluindo. E aí você vai melhorando continuamente. Esse é, então, a filosofia do método de treinamento de alta intensidade. Tá? E o método, ele é um caminho que te leva a um fim. E esse fim é o que a gente quer progredir, tanto de forma física como de forma psicológica. Existem outros caminhos que te levam ao resultado que você quer, mas o que nós vamos tratar aqui é o treinamento de alta intensidade de fato, e nós vamos listar todos os princípios para você entender como que funciona, tá? Musculação, pessoal, muita gente já ouviu falar sobre essas questões aqui, isso que eu vou falar. Musculação, não é somente um treinamento. Musculação é um estilo de vida. E ele é um estilo de vida justamente, principalmente de alta intensidade, por essa questão da melhora contínua. Se você estiver melhorando o seu treinamento continuamente, você também vai estar melhorando como ser humano. Você tem que aprender essa filosofia e levar para fora do ginásio para ser melhor sempre, tá? Talvez você não é perfeito, mas o que interessa é que você possa estar progredindo, melhorando em qualquer esfera da sua vida. E se tratando tanto em treinamento como se tratando na vida aí particular, nessa questão psicológica também e física, como que você vai ter esse progresso? Respeitando as leis e ordens. E essas leis e ordens, como eu falei no começo da nossa live, o que é? São os princípios. E é por isso que eu fiz essa introdução na nossa live de hoje, que a partir de semana que vem eu vou começar a listar todos os princípios. E para você ter resultado, de fato, como você quer ter, tanto de ganho de força e de volume muscular, você vai ter que ter obediência a esses princípios, obediência a essas leis e regras. Não precisa ter, não tem segredo. As pessoas mais se preocupam assim, quando vê uma pessoa tendo resultado, quando vê uma pessoa progredindo, ganhando força, volume muscular, eles falam assim, o que você está tomando? Não é questão de só o que você está tomando. A questão é que provavelmente as pessoas que estão tendo os melhores resultados estão obedecendo às regras, estão obedecendo aos princípios, estão obedecendo a essas leis e normas que nós vamos atrelar aqui. Às vezes, as pessoas obedecem mais um certo princípio do que outro, mas quando você tem uma compreensão de todos os princípios, fica fácil para você ter o resultado que você quer. E aí você chega onde você quer chegar,
Porque vai ser uma conduta que assegura o bem-estar e os seus resultados. Então, isso é o método de treinamento de alta intensidade e a filosofia do método de treinamento de alta intensidade. E lembrando, como o Mike Mentzer mesmo listou, o homem é uma entidade indivisível, é uma unidade integrada de mente e corpo. Quando você faz o treinamento de alta intensidade e você progride, você não progride somente físico, você progride mental. É a questão de mente e corpo. Nós somos um ser indivisível. Quando você se desafia na academia com aquela sobrecarga que você achava que antes você não fazia, e de repente você faz e ainda supera ela, e começa a utilizar, fazer com cargas maiores, esforços maiores, você viu o tanto que você progrediu, você se desafiou, você conseguiu vencer aquele obstáculo. E você vai aprender isso e vai levar para fora do ginásio, que essa é a principal função do método também. Na questão de mente e corpo, fazer você progredir tanto fisicamente quanto mentalmente. Tanto ali no esporte, também como na sua vida como ser humano. E quando você consegue ver, ter clareza que você se superou, você enfrentou aquele desafio e venceu, quando vem um desafio de fora também, um desafio da vida, da rotina cotidiana aí, das nossas particularidades, você vê com aquele de frente com aquele desafio, você vai superá-lo também, você vai para frente dele, você não vai negar. Você aprendeu essa questão de superação dos obstáculos. Isso é importante. Essa é a filosofia do método de treinamento de alta intensidade. E é isso que nós vamos falar ao longo dessa série de lives que estamos começando agora. Então, olha só, isso que eu quis passar para vocês aqui de uma forma simples, prática, sobre o treinamento de alta intensidade, sua filosofia e método, tá? Uma outra questão aqui. Tudo que eu vou falar para vocês dos princípios, eu vou tentar deixar de forma mais prática, de uma forma que possa ser de fácil comprometimento. Eu tenho todas essas aulas listadas de uma forma mais, vamos por assim, mais profissional, com artigos, com slides, onde eu vou detalhando tudo, dentro da Sparta Academy. Mas essa série de lives aqui foi criada para deixar de uma forma mais simples e possa ser de fácil compreensão. E você aplicando todos os princípios que eu vou listar aqui, vocês vão conseguir melhorar e progredir, tanto em força e volume muscular, beleza? Então na semana que vem nós vamos dar início aos princípios, tá? Nós vamos falar todos os princípios do método de treinamento de alta intensidade, são 18, tá ok? Nesses princípios aí, aula por aula, live por live, nós vamos destrinchar tudo que eu sei ali dos princípios de treinamento de alta intensidade e deixar aqui para vocês de uma forma fácil compreensão. Então, olha só, nós estamos trabalhando dentro do método de alta intensidade. E o método é a maneira de ordenar a ação de acordo com certos princípios. Então, olha só, o método é uma maneira de ordenar a ação de acordo com certos princípios. E uma ordem em busca de uma verdade, uma maneira de proceder. O método é um caminho. Nós vamos falar sobre o método de treinamento de alta intensidade, listando aqui certos princípios que fazem parte do método. E esses princípios é o início da existência e a ação de processo de algo. É a formação de base de algum processo. Então, todos esses princípios aqui que nós vamos listar será as engrenagens do sistema que faz o método girar. Tá ok? Então, a partir de semana que vem nós vamos dar início aos 18 princípios. E o primeiro princípio que a gente vai listar é sobre a natureza, que é a individualidade, tá? A identidade das coisas. Nós vamos falar da identidade, e a identidade vai estar atrelando a individualidade biológica e a identidade das coisas em si. Porque a musculação tem uma identidade, tá? Então nós vamos falar sobre isso. Depois nós vamos listar sobre a intensidade, sobre a carga progressiva numa próxima semana. Na outra semana, variação, duração, frequência, especificidade, adaptação, ajuste, progressão, normalidade, precisão, níveis de força, inter-relação, estresse. O princípio de estresse é muito bacana de ser compreendido, porque tudo causa um estresse. E o treinamento de alta intensidade, todas aquelas lesões musculares também é uma forma de estresse, tá? E para a gente progredir, a gente tem que tolerar o estresse e superar o estresse, que são os obstáculos, vamos por assim. Volume, adaptação,
Foco, nós temos um princípio somente para falar de foco, base psicológica e supervisão, beleza? Esses foram aqui os 18 princípios listados e a partir de semana que vem nós então começaremos com a natureza, a identidade, que é a parte da individualidade biológica. Beleza, pessoal? Obrigado por terem assistido aí. Se tiverem alguma pergunta, podem fazer agora. Quem tiver aí comigo, assistiu a live, se tiver alguma pergunta, eu vou estar respondendo. Beleza? Lembrando, essa série de lives não vai ficar gravada aqui. Ela só vai passar aqui no meu Instagram de forma ao vivo. Beleza? Então, se você tem interesse em saber sobre essas questões, fique atento e assista. Mas elas estarão disponíveis nas plataformas, tá, do Hotmart. Se você faz parte do Clube Esparta, você vai ter acesso aos links para assistir as lives a qualquer hora, ver e rever, tá? Se você faz parte do Clube Jejum Milionário, vai estar disponível também lá, nas aulas adicionais, eu vou deixar lá para o pessoal do Jejum Milionário. E se você faz parte da Sparta Academy também, você vai ter acesso a essas lives, que é do Um Café para o Treino, beleza? Então é isso, pessoal. Um abraço a todos. Boa semana, bons treinos a vocês. Quero ver todo mundo treinando em alta intensidade, tentando progredir, como eu falei aqui. Lembrem-se, hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Um abraço a todos, boa semana e bons treinos.